Olha, nós já testamos muita coisa cara aqui no Escolha Segura. Monitores enormes, TVs top de linha e até mesmo projetores 4K bem salgados. Mas nada que chegasse perto do preço dessa peça aqui, o MacBook Pro 16 com Core i9 e Radeon Pro 5500M. Esse cara sai por R$28 mil no site da Apple. É o preço de um carro popular e ele não te leva pra praia. Por que alguém vai pagar tão caro assim? É o que eu, um cara que não é fanboy da Apple, fico me questionando e eu quero desvendar junto com vocês no vídeo de hoje. Aliás, se você não quer gastar tudo isso, eu tenho uma dica. Esse vídeo é um oferecimento da Go Imports, que tem toda a linha Apple disponível a preços justos. Saca só, tem o MacBook Pro 16 com um preço bem mais camarada, iPad, iMac, iPhone e vários outros acessórios. E claro, tem mais um benefício para você, Escolha Segureiro. Utilizando o cupom ESCOLHA, você ganha R$100 de desconto em qualquer produto acima de R$2 mil. Para o MacBook Pro 16 pode não ser um desconto tão grande assim, mas vale para qualquer outro item dentro desse valor. Tem links na descrição tanto para o link direto e comprando por lá vocês ainda ajudam o canal. Sabendo disso, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu realmente não tenho muito contato com Macs no meu dia a dia. Eu curto bastante o meu PC Windows, não faço parte de nenhum fã-clube da Apple e nem tenho um iPhone. Por isso mesmo que o vídeo de hoje é quase uma espécie de desafio. Não para ver se eu trocaria um sistema pelo outro, mas sim para ver se eu encontro um bom motivo para investir uma pequena fortuna num MacBook como esse. Para começar então, é inegável que essa é uma bela máquina. O MacBook Pro tem um design parecido com os anteriores, bem característicos que inspira praticamente todo notebook de produtividade. Mas nem sempre os concorrentes utilizam um material de alta qualidade assim. De qualquer forma, ele é bem clean, feito em alumínio, resistente e que não suja com as suas digitais assim que você encosta nele. Só que além de bonito, essa versão de 16 polegadas é mega espaçosa. São vários pontos que se beneficiam disso, mas o que eu mais gosto é o fato do corpo não terminar junto do teclado, dando um espaço extra bom para me apoiar enquanto escrevo, que o deixa bem mais confortável que de costume. Outro ponto importante é o espaço que o touchpad tem para ele, que chega a alcançar praticamente 50% da área inferior da superfície. Eu já o elogiei bastante lá na nossa análise do MacBook de 2012 e aqui não é diferente. Ele continua sendo um dos melhores em questão de precisão, resposta tátil e até funcionalidades. Você pode demorar um pouquinho para se acostumar com alguns atalhos, caso esteja vindo de um Windows, ou até esquecer do Force Touch, por exemplo, mas eu certamente não reclamaria se todos os notebooks Windows tivessem um touchpad tão bom quanto esse. Falando nisso, houve também mudanças no teclado, onde a Apple resolveu escutar os seus consumidores. A tecla deixou de utilizar o design borboleta, que uma parcela grande de pessoas estava reclamando, principalmente por conta de problemas de durabilidade, para retornar ao design scissors. Eu já mexi um pouco em modelos de MacBook com os dois tipos, e por mais que o borboleta não fosse horrível, realmente dava um problema de vez em quando, que incomodavam bastante. Eu aprecio bastante que a Apple não tenha se agarrado ao design antigo e aceitou as críticas, mesmo que agora o teclado não tenha nada de especial. O uso em si é bom, ele não é do tipo ABNT, que é um pouco chato, mas o clique é ok, cumprindo seu trabalho. Além disso, a Touch Bar, que surgiu lá em meados de 2016, continua presente, só que dessa vez com as teclas ESC e o leitor digital se desgrudando do resto, o que também foi um pedido de consumidores que foi atendido pela Apple. Para quem não conhece, esse é um painel touchscreen que fica na posição das teclas F de um teclado tradicional, porém ela é bem mais dinâmica, mudando de acordo com o que está na tela e adicionando uma nova dimensão de uso, pois se possibilita até deslizar o dedo para controlar, por exemplo, o volume, o tempo do vídeo ou até a timeline do Premiere. Acabou sendo a parte que eu mais demorei para aprender a usar e ainda assim é basicamente para música e brilho, mas ela é legal e tem uma resposta boa e pode ser útil para uma coisa ou outra. Para resumir o que foi falado até aqui, o design e o manuseio do MacBook Pro podem ser considerados sem igual no mercado, mas com exceção do tamanho, existem opções dentro da própria Apple que chegam bem próximas. Se você então só procura por essa usabilidade, não precisaria chegar até aqui, mas como a proposta do MacBook Pro é ser a melhor workstation portátil, é importante que ela seja boa e confortável de usar. Ainda falando em diferenciais especiais, a câmera continua aquela de resolução 720p, que como vocês podem ver, não é tão boa. A iluminação aqui não está perfeita, então daria para melhorar um pouquinho, mas é mais ou menos o que você vai ter aí na sua sala, que já está de bom tamanho. Felizmente o microfone é muito melhor que a câmera, então dá para fazer uma reunião do Zoom tranquilamente sem se preocupar muito com chiados ou barulhos de fundo que vão atrapalhar a sua chamada.
Já o áudio externo é provavelmente um dos melhores que você encontra numa máquina dessa categoria. Seu sistema de 6 alto-falantes é claro, alto e com boa profundidade. A qualidade é boa o suficiente para você escutar música direto dele, e olha que eu sou chato para isso. Mas pensando no uso profissional, toda essa qualidade apenas serve como suporte para quando você quer mostrar um vídeo ou uma música para um grupo maior de pessoas, porque de resto você provavelmente ainda vai preferir usar o fone de ouvido. É uma boa notícia então que o MacBook Pro tem uma entrada P2. Também nem faria muito sentido retirá-la daqui. Muitas profissões ainda dependem de um headset de qualidade, que geralmente é cabeado. Só que essa também é a única entrada tradicional para nós usuários de Windows. De resto, são apenas 4 portas USB-C tipo C Thunderbolt. É um pouco estranho não ver aquele monte de porta diferente, e pelo menos por alguns anos você vai precisar de um adaptador para ter uma cobertura completa. Mas quando a gente compara ele com um notebook gamer top, por exemplo, a única perda real é a conexão Ethernet, porque de resto nada fica de fora. Isso porque as portas Thunderbolt 3 possuem capacidade energética para aguentar o carregador de 96 watts do MacBook, que é estrategicamente abaixo do limite de potência da tomada de um avião, suportam ainda 2 monitores diferentes e alcançam taxas de transferência de dados de até 40 GB por segundo. Pode parecer exagero e para um uso mais simples talvez seja mesmo, mas até para os editores aqui do canal que não ligam com tanta coisa assim, já ajudaria bastante, pois no nosso dia a dia sempre tem arquivos de 40, 50 GB voando por aí, e poder transferi-los de um lugar para outro em menos de um minuto seria ótimo. O difícil é encontrar uma mídia que suporte toda essa velocidade, mas dá para plugar um MacBook no outro e transferir em alta velocidade, o que já seria suficiente. Só que no topo de tudo isso, um dos pontos mais fortes ainda é a tela. O Retina Display utiliza uma lógica um pouco diferente das telas normais, que em vez de se preocupar em ser HD, Full HD ou 4K, ele tenta preservar a densidade de pixels por polegada da tela, para chegar num determinado padrão que a Apple julga ser o ideal para uma distância habitual de uso do equipamento. Para os MacBooks, esse valor sempre costuma ser entre 226 ou 227, resultando nessa resolução estranha de 3072 por 1920, que agora você já sabe de onde saiu. Só que por conta disso, apesar de muito boa, a diferença visual não é tão grande perante o mais barato, o MacBook 13, por exemplo. O que muda é mais o tamanho mesmo, mas em questão de espaço de cor, contraste e brilho, as tecnologias e portanto a qualidade das duas telas é praticamente a mesma. Tá, então a tela não justifica o preço? É, mais ou menos. A questão aqui é parecida lá com o teclado e o touchpad. Não tem muito para onde melhorar, mas a tela está à altura sim da proposta profissional do MacBook. Aliás, é super normal você escutar alguém falar que trabalha com Mac porque ele é o melhor designer e tal. E enquanto que é possível você trabalhar com cores no Windows, a reputação da Apple é grande nesse campo e justificada quando você mexe numa máquina como essa com a tela Retina. Outra questão que justifica a nomenclatura Pro são as especificações de hardware. Como eu já comentei, esse modelo do MacBook Pro 16 está equipado com o processador de 8 núcleos Intel Core i9 da 9ª geração, placa de vídeo dedicada Radeon Pro 5500M de 4 GB, 16 GB de RAM e um SSD de 1 TB. Existe ainda a possibilidade de atualizar a placa de vídeo para uma Radeon Pro 5600M, aumentar a memória RAM para o máximo de 64 GB e o SSD até 8 TB. Tudo isso acompanhado de um aumento considerável de preço, mas no geral não é necessário subir muito de configuração, mesmo se você for alguém que realmente precisa trabalhar com o MacBook Pro. Isso porque mesmo no mais básico já dá para brincar bastante. Nesse setup ele pontuou mais de 3.000 pontos no Cinebench, enquanto que os concorrentes mais próximos ficaram mais ou menos 20% para trás. Daí somado com SSD de velocidade de 3.2 GB por segundo e toda a fluidez do sistema macOS, realmente parece que você tem quase um PC desktop bem potente, só que portátil. Claro que não dá para comparar por preço. A gente tem aqui um PC com i5 9600K, com uma RTX 2060, 64 GB de RAM e 2 TB, que hoje custa mais ou menos uns 11 mil reais, somando o valor do monitor. E quando a gente compara os tempos de render no Premiere, ele ficou na frente por uns 2 minutos, mas não dá para editar num avião. O engraçado é que o notebook Windows não conseguiria editar tão bem assim nessa situação, pois ele teria que ficar na bateria, já que a sua fonte puxa mais de 100 watts da tomada, que é o máximo permitido no avião. Com isso ele perde bastante potência e isso acaba sendo o ponto forte do Mac. Ele é potente, bem otimizado e aguenta
aguenta o tranco mesmo se ele só depender da bateria. Mas a gente também comparou o tempo do render com o Premiere, e o Mac tem o Final Cut Pro, que dá menos pau e tem algumas funcionalidades a mais que aceleram certas partes do processo. Nisso a gente entra também na questão de softwares exclusivos do macOS. Às vezes você trabalha, por exemplo, com som e o software que você utiliza só está disponível por aqui, daí não tem muita saída, você precisa de um Mac. Em questão de jogos, essa é uma parte que vocês esperavam escutar eu dizer que o Mac é muito limitado e tudo mais. Mas olha, os meus jogos favoritos rodam por aqui, então pra mim tá ótimo. Não, brincadeira, ainda existe sim uma certa limitação na biblioteca disponível no Mac, mas ela tem crescido. Ainda não é o suficiente para você sair pensando em comprar um MacBook só para jogar. Ele tá ali como um bônus para você não precisar também comprar um PC, mas pelo menos aumentou o número de empresas que desenvolvem direto para o Mac. E para minha surpresa, o i9 não esquentou o corpo tanto quanto eu imaginava. Alguns MacBooks no passado sofriam bastante com esse problema, e aqui, apesar dele ficar bem quente, eu tive que me esforçar um pouco mais para ligar a ventoinha. Foi só a distribuição de calor que é mais ou menos. Talvez o objetivo da Apple fosse não jogar tudo para baixo, para você continuar usando ele de uma forma confortável, sem se queimar no colo, mas aí a região superficial também fica desconfortável. Na minha opinião, seria melhor colocar o Note em cima da mesa do que esquentar o dedo, mas aí é só eu. Para fechar, a Apple anuncia ainda que ele dura 11 horas na bateria. Eu trabalhei por 9 horas e meia, que é um tempo bom, pelo menos é um dia inteiro de expediente com uma sobrinha no final. Claro que utilizando para fazer trabalhos pesados, esse tempo cai substancialmente, mas é ok, já que eu imagino que você estará num ambiente controlado, próximo de uma tomada. Hoje eu acabei não comentando muito de como ele se relaciona com o resto do ecossistema da Apple, pois a ênfase foi mais o produto físico, já que o sistema é quase o mesmo nas outras versões mais baratas. Mas vale comentar pelo menos que ter um iPhone, um iPad e um MacBook te coloca uns 20 anos no futuro em questão de integração, quando comparados com o Windows e o Android. Eu acho muito legal a forma que um iPad, por exemplo, se transforma numa tela touchscreen, e se você tiver uma caneta, ela adiciona uma funcionalidade muito legal, sem você precisar comprar um equipamento específico para isso. Seria mais barato comprar uma Wacom da vida? Sim, o preço ainda é a grande questão, então vamos concluir com isso. Infelizmente, no Brasil, os preços dos produtos da Apple não são tão competitivos quanto lá no exterior. Seja qual for o motivo para ele ser tão caro assim, isso direciona ainda mais o MacBook Pro 16 para quem realmente precisa de uma máquina potente e portátil para trabalhar em qualquer lugar. Até porque a seleção de concorrentes ainda está muito baixa. Existe o Alienware A51M, que é bem forte, mas tem o dobro de tamanho, no mínimo, além de um tempo de bateria menor. Temos o S51 Pro com a GTX 1650, que pode ser a melhor opção para economizar, mas fica para trás em várias outras características de construção e processador. E claro, dá para você tentar pegar um ZenBook Pro Duo por míseros 35 mil reais, onde ele, fica mais caro que o MacBook Pro 16. Para alguém como eu, que só precisa de uma máquina de escrever com acesso à internet para trabalhar, provavelmente seria melhor descer para qualquer outro modelo, mesmo que eu tenha gostado bastante do tamanho desse aqui. Quer dizer, isso se eu realmente quisesse um Mac. Para mim, eu gostei bastante de passar um tempo com uma máquina tão exótica dessa. Realmente eu queria replicar esse touchpad e as portas Thunderbolt, mas ainda estou feliz no meu Windows, nem que seja porque eu posso gastar só 1/8 do preço desse MacBook e ainda ter uma experiência legal. Então é isso, gostaria de agradecer mais uma vez a Go Imports pelo patrocínio desse vídeo. Se vocês se interessaram, lembre-se dos links lá na descrição e deixem um like, um comentário e se inscrevam, porque temos vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!